Então tá, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa primeira live de 2021. A gente tem ainda a previsão de pelo menos mais 2, 3 lives para serem feitas, né? Ao longo, talvez, desse mês ou ainda do próximo mês. Então, para a gente iniciar esse ritmo, né, de lives, de bate-papo legal, a gente, então, vai ter a presença hoje do Andrenei Tomasi, já está ali aparecendo para vocês na telinha. Ney, muito obrigado por ter aceito, né, esse convite. Eu adoro fazer essas coisas assim, de fazer um bate-papo com a galera, principalmente quando tem os alunos participando também, acho muito legal. E muito obrigado até pela sugestão do tema, né? Eu e o Ney, a gente deu uma conversada sobre o que a gente poderia tratar, né, no dia de hoje. Aí o Ney falou, quem sabe falar sobre estudo de impacto de vizinhança? Eu falei, topado na hora. Já pensei várias vezes. Tá, então, Ney, muito obrigado por ter aceito, pela presença e para a gente fazer esse bate-papo aí bem informal, bem tranquilo, bem leve, bem solto, tá? Ney, então, vou te apresentar e aí depois eu passo a bola para te falar um pouquinho sobre a tua experiência enquanto profissional na área ambiental, tá? E aí depois a gente vai começar a conversar especificamente sobre o estudo de impacto de vizinhança, tá? Bom, então o Ney, ele já tem bastante experiência nessa área ambiental, trabalhou anos na indústria, depois saindo da indústria e trabalhando nessa parte de consultorias ambientais, licenças, áreas degradadas, estudos ambientais. Ney, me conta um pouquinho aí da tua experiência, né, enquanto profissional na área ambiental, e primeiro, por que da escolha, né, de sair dessa parte da área industrial, né, da indústria, e tentar essa carreira voltada mesmo para essa parte de consultoria, né, digamos, o cara a cara com os empreendedores. Nos conta um pouquinho aí da tua história enquanto profissional. Ótimo. Primeiramente, obrigado, Eduardo. Obrigado pelo convite. Espero que eu possa contribuir aí com a formação de todos vocês. Então, eu iniciei a minha carreira na parte ambiental, então, na indústria, né? Trabalhei 12 anos na empresa Petenat. Nessa empresa, então, desenvolvia outras funções, além da parte ambiental, e nos últimos 4 anos, então, mais focados à parte ambiental. Trabalhei na fábrica aqui da Vila Cristina e também na fábrica lá de Caxias. A minha primeira formação ela foi em sistemas da qualidade e gestão ambiental. Então, era bem focado na parte da indústria mesmo, porque além de atuar na parte do meio ambiente, eu atuava também na parte do controle de qualidade, do sistema ISO. Isso é muito comum, né, nos gestores, tanto nos gestores de qualidade quanto nos gestores de meio ambiente, na indústria, haver essa integração, né, entre todos os sistemas, né, se for sistema da qualidade, sistemas ambientais, sistema OSAS, enfim, é bem comum os profissionais interagirem entre os sistemas. E depois, então, posteriormente, aí eu comecei a cursar o curso de engenharia ambiental, e aí já me formando, eu decidi, então, sair da indústria e realmente focar na consultoria, né? E foi bem aventureiro, assim, né? A gente tinha alguns profissionais, alguns conhecidos da região, e devagarinho a gente foi começando, né? Como o início de tudo sempre foi um pouco dificultoso, né? A gente no início tem sempre bastante a aprender e a cada dia a gente vai aprendendo, né? Mas o início ele é um pouco mais difícil, né? Então a gente nos 2 primeiros anos eu trabalhei praticamente sozinho e depois eu fui buscar parceiros para poder ampliar a gama de negócios, digamos assim, e os tipos de serviços, sempre pensando em oferecer ao cliente o pacote da solução do seu problema e não pincelando pequenas soluções, porque a gente sabe que tanto na área ambiental quanto na área de gestão, a gente nunca trabalha num profissional único, né? A gente vai ter a parte biota, a gente vai ter a parte geológica, a gente vai ser a parte topográfica, né? Então, são vários profissionais que vão formar esse conceito e vão trazer essa solução ambiental, digamos assim. E nos últimos 6 anos, então, da empresa, agora a gente está fechando 8, a gente buscou trazer isso,
buscou trazer uma solução completa para todos os quesitos ambientais. Um deles é o estudo de impacto de vizinhança, que a gente vai falar agora, mas a gente sempre diz que a gente tem 4 braços dentro da Tomasa Engenharia. Um deles é a parte de águas e efluentes, a outra parte é a mineração, a outra parte é a parte topográfica, que agora a gente está investindo bastante nessa parte de também saindo um pouco da parte ambiental, né, na parte de retificações, desmembramentos, medições de área, né, e a parte do licenciamento em si. Então, todas elas se completam e aí a gente consegue oferecer um trabalho, digamos assim, bem pomposo e um trabalho completo ao cliente. Essa é uma parada um pouco geral, assim. Show de bola. E deixa eu te fazer uma pergunta. Tu comentou que, claro, né, além de outros serviços, entra também a questão do estudo de impacto de vizinhança como um dos serviços prestados pela Tomasa Engenharia. Quando que esse assunto, estudo de impacto de vizinhança, ele apareceu pela primeira vez para a Tomasa Engenharia, ou para o Andrinei, enquanto profissional ambiental, e como que foi esse primeiro contato, né, que vocês tiveram com esse tipo de estudo? Que a gente sabe, né, que para quem está na área ambiental, ele, por mais seja um estudo conhecido para nós, ele não é aquele estudo que nós fazemos diariamente, né? São alguns empreendimentos que necessitam, né? Então, quando é que surgiu pela primeira vez, ou como é que vocês tiveram esse contato com o estudo de impacto de vizinhança? Então, alguns municípios, há uns 3 anos aproximadamente, alguns municípios começaram a trabalhar a legislação própria para poder estar solicitando, então, o estudo de impacto de vizinhança. No início era muito sucinto, assim, eram termos de referência bem brandos, digamos assim, né? E depois eles foram, então, se aperfeiçoando ali na questão dos termos e os profissionais também, né? Porque era muito novo, assim, né? Tanto para o empreendedor quanto profissional e também pelos técnicos dos municípios, né? Os técnicos também não tinham um conhecimento para poder criar um termo de referência, digamos assim, adequado. Então, foi um período assim que foi de construção conjunta entre técnicos dos municípios, os técnicos profissionais e também dos empreendedores, de saber, bom, eu tenho empreendimento X, eu sei que esse vai precisar, o empreendimento Y não vai precisar, de já ter esse discernimento. Então, eu vi assim que principalmente nos últimos 2 anos, isso veio mais à tona, né? Os municípios também inseriram isso no seu plano diretor, na sua legislação própria, né? Perfeito. E talvez seja por um motivo de uma expansão urbana, talvez principalmente aqui na nossa região, né? Então, se viu a partir dessa expansão urbana aqui na região do Vale do Caí, nesses municípios menores, né? Por uma questão realmente de crescimento, da questão da engenharia civil realmente estar crescendo nos municípios, talvez aí que surgiu, né, aquela pulga atrás da orelha de tentar melhorar essas questões, talvez, né, dos impactos que essas obras poderiam causar na vizinhança, né? Então, acredito que daí pode ser que surja essa necessidade de adequação da própria legislação municipal, né? Como tu comentou. E só para quem ainda não conhece, né, como é que funciona essa questão, primeiro, do contato do técnico com o órgão ambiental, para que então seja realizado o estudo de impacto de vizinhança, o termo de referência que o Ney acabou de comentar é uma espécie de um norte para o empreendedor e para o técnico, né, poderem se basear em quais documentos vão precisar apresentar, quais são os estudos vão precisar realizar, para que, então, possa dar um embasamento para o órgão ambiental poder analisar toda essa documentação, todas essas informações, para poder, então, né, aprovar ou não a questão do empreendimento, né, até nem se tu quiser, né, complementar essa parte do termo de referência, né, mas a ideia realmente é essa, né, é do órgão ambiental, não posso dizer que é facilitar, porque é normal, né, os órgãos ambientais fornecerem termos de referência, seja para estudo de impacto de vizinhança, estudo de impacto ambiental, ou qualquer outro tipo de estudo, né, que seja necessário realizar pelo empreendedor. Então, o termo de referência tem esse sentido.
Galera, conforme vocês queiram fazer algum tipo de pergunta, vão colocando no chat ali, que ao longo do que a gente vai conversando, a gente vai pegando as perguntas e vai respondendo para vocês ao longo, tá? Caso vocês queiram fazer mais ao final alguma pergunta, sem problema nenhum também. A gente vai conversando numa boa, isso aqui é bem descontraído, é um bate-papo geralzão. Bom, antes de passar a bola de novo para o Ney, eu queria comentar com vocês uma questão que é muito interessante, que se nós pegarmos, assim, uma questão mais histórica de legislação que trata de estudo de impacto de vizinhança, eu vou apresentar aqui a minha tela para vocês, e aí eu, como um professor que adora um quadro, adora um canetão, eu preciso apresentar, preciso mostrar algumas coisas para vocês. Então, eu trouxe aqui já direto, tá? Na Constituição Federal, veja o seguinte, olha só, a política, no artigo 182 da Constituição Federal, diz assim, ó, a política, todo mundo deve estar vendo, né? Se vocês não estiverem vendo, vocês me avisem, tá? Por áudio, aí vocês abram, porque aí eu agora não consigo ver vocês. Diz o seguinte, o artigo 182, a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, vejam, né? Aqui já está falando numa questão de legislação municipal, certo? Tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Aqui eu queria focar com vocês em duas expressões, né? Primeiro, a função social. Aqui a gente pode trazer a própria função social da propriedade, né? Ou seja, quando nós temos a propriedade, a gente não pode usá-la da maneira que nós bem entendermos, né? A gente precisa, claro, que obedecer determinadas regras, e quem dá essas regras é o Poder Público Municipal. E essas regras, elas servem, obviamente, para garantir o bem-estar dos seus habitantes. Aí é que entra a necessidade de fazer estudos de impacto, não só a questão do impacto ao meio ambiente de uma maneira geral, mas também aos habitantes, né? As pessoas que ali vão habitar, certo? E para que essa relação entre esses habitantes possa ser de maneira tranquila, né? Então, o plano diretor, né, que, enfim, é sancionado pelo Poder Público Municipal, ele serve para dar esse ordenamento. E aí, entre eles, então, a gente tem o estudo de impacto de vizinhança, tá? Seguindo ainda nesse mesmo raciocínio, o estudo de impacto de vizinhança, ele tem uma previsão legal lá no Estatuto das Cidades. Então, se a gente for pegar aqui o Estatuto das Cidades, olha só, ele diz o seguinte, ó, do estudo de impacto de vizinhança. A lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privadas ou públicas em área urbana que dependerão do estudo, então, prévio de impacto de vizinhança. Eu, logo depois que a gente bater um papo em seguida, eu vou mostrar para vocês uma questão de exigibilidade do estudo de impacto de vizinhança, para a gente ver que, aqui vocês estão vendo que é estudo prévio de impacto, né, que dá aquela ideia de antes de um empreendimento iniciar as suas atividades, mas há a possibilidade de que o estudo de impacto de vizinhança seja realizado ao longo da operação daquele empreendimento, certo? E nós vamos ver algumas, na verdade, uma situação, né, que eu quis trazer para vocês em relação a isso. Então, veja a necessidade de a lei municipal definir, né, algumas regras e também os empreendimentos que vão necessitar desse estudo de impacto ambiental, de estudo de impacto de vizinhança, certo? Aí depois, então, ele vai falar, né, logo no artigo 37, então, desse Estatuto das Cidades, ele vai falar da questão de o que são exigências, né, do estudo de impacto de vizinhança, a questão mínima de exigência, né, lembrando sempre que aqui é uma lei federal e a lei municipal, dadas as características da região, do município, ele pode estabelecer outros requisitos, né, a serem preenchidos pelo empreendedor para que a questão seja composto, né, dentro do estudo de impacto de vizinhança. Então, aqui ele traz um regramento mínimo. E aí, claro que depois é que a gente vai verificar a necessidade de ter mais informações ou não. E aí, para finalizar essa questão mais teórica inicial da questão do estudo de impacto de vizinhança, diz o seguinte, lá no artigo 38, olha só, a elaboração do estudo de impacto de vizinhança não substitui, e isso aqui é muito importante, ó, não substitui a elaboração e a aprovação do estudo prévio de impacto ambiental, o EIA, requeridas nos termos da legislação ambiental. Mais adiante, eu também quero comentar com vocês
de uma relação, né, entre o EIA e o EIV, tá? Que é o Estudo de Impacto de Vizinhança e o Estudo de Impacto Ambiental. Mas eu vou passar a bola agora para o Ney, já perguntando para ele, Ney, se tu puder dizer para nós como é que tem sido feito, né, esses estudos pela Tomasi, nos apresenta algum tipo de estudo de caso, né, que tu tenha de repente passado, ou alguma curiosidade sobre o estudo de impacto de vizinhança, para que o pessoal consiga também entender mais na prática, né, como é que funciona a questão desse estudo. Bom, então, importante ressaltar aqui, como o Eduardo comentou, o município que define as diretrizes do estudo de impacto de vizinhança. E a gente verifica muita diferença hoje em alguns municípios, né? Eu vou usar o caso aqui da nossa cidade, Feliz, por exemplo, com a cidade de Canela, né? Trabalho bastante Canela e Gramado, né? Então, Canela iniciou o estudo de impacto de vizinhança há uns 4 anos já. Então, já vem um histórico de estudos de impacto de vizinhança e lá existe uma comissão que avalia os estudos de impacto de vizinhança, né? Formada por pessoas públicas, por funcionários públicos também e por profissionais voluntários que avaliam eles. Então, existe muita diferença entre uma legislação, entre um município e outro, quando a gente fala de estudo de impacto de vizinhança, principalmente, né, na questão dos itens, que nem a gente viu ali na legislação federal. Não, todos os itens devem ser cumpridos para avaliação prévia, mas principalmente na questão das compensações. Quando a gente fala na questão das compensações, é gritante a diferença entre as exigências, por exemplo, dos municípios do Vale do Caí e os municípios hoje da Serra, né? Então, eu acho que isso é uma questão que os municípios do Vale do Caí precisam aperfeiçoar isso um pouquinho também. Não sei se da mesma forma como é tratado lá, mas existe essa grande diferença, né? Eu acho que vou apresentar um empreendimento aqui, pelo menos mostrar uma foto de um. Pode ser, pode ser. Você colocar uma janela aqui. Deixa eu primeiro abrir aqui. Bem, enquanto tu coloca para apresentar, eu fiquei curioso numa questão realmente da questão de compensação. Isso é uma curiosidade não só para a questão do estudo de impacto de vizinhança, né, mas para todos os licenciamentos, né, que hoje acontecem. A compensação sempre é muito discutida, né, sempre é muito debatida. O que tu pode, por exemplo, nos dizer, por exemplo, me dá um exemplo aí de o que é exigido em termos de compensação, por exemplo, aqui no Vale do Caí, e o que é exigido, né, em termos de compensação ali em Gramado Canela, na região ali mais serrana, mais na região das Hortênsias. Então, eu não sei se vocês estão enxergando a minha tela, uma tela de um condomínio? Não? Ainda não, ainda não. Tá, então deixa eu só, se consigo compartilhar aqui. Pegando o gancho ali, enquanto o Ney bota para apresentar, ali a Fernanda pergunta, né, complementa a pergunta, nem todo empreendimento necessita do estudo de impacto de vizinhança. Qual a regulamentação que define onde você usa o EIV ou não? Então, quando a gente comentou agora, né, Fernanda, não sei se realmente já contemplamos a tua pergunta, é realmente na questão ali do plano diretor, né, então o plano diretor municipal é que vai definir os regramentos, né, e quem é que necessita. Em alguns municípios, isso pode estar previsto na questão da lei de obras, por exemplo. Então, ali na lei de obras, ele vai estar prevendo e não está diretamente no plano diretor. Aí o plano diretor vai fazer referência, né, talvez à lei de obras, e aí na lei de obras do município vai estar prevendo lá, então, os empreendimentos e os requisitos a serem estudados, né, para a questão do impacto de vizinhança. Então, é nesse sentido, mas tem que ter uma previsão em uma lei municipal. E aí, claro que varia conforme os municípios. Beleza, então, Fernanda, valeu? Que tal o empreendimento? Ok. Então, esse é um empreendimento que é uma construção de 7 torres, um condomínio fechado, que é na cidade de Canela, que iniciou as obras agora recentemente.
Nós trabalhamos no licenciamento e também no estudo de impacto e vizinhança, além do estudo hidrológico e o estudo geológico que foi feito no empreendimento. Então, falando na questão do estudo de impacto e vizinhança, ele foi um estudo bem pomposo, né, na questão de levantamento de dados, com entrevista à população, com avaliação de trânsito durante 20 dias, contagem veicular, né? Então, foi um estudo que demandou de pelo menos uns 6 meses de trabalho aqui da Tomás Engenharia. E a parte de compensação, então, que tu pediste, Eduardo, nesse empreendimento, então, a rua em frente ao empreendimento, toda ela vai ser construída uma ciclovia, que é uma das compensações. Foi solicitado 2 rótulas, tanto a rótula de acesso leste quanto oeste do empreendimento, o empreendedor vai desenvolver uma rotatória em cada uma delas, uma lombada com faixa de pedestre com sinalização vertical e horizontal em frente ao empreendimento. Foi feita a doação de uma área para a construção de uma ET, a Corsan entrou como parceira, então foi doada uma parte, foi doada uma parte do lote para a construção de uma nova estação de tratamento que vai atender, além do condomínio, parte do bairro também. Foi doado 50 mil reais em valor em espécie para a construção de uma sala de aula, na questão de educação. Foi construída a rede de coleta unitária na rua, em frente ao empreendimento, que vai conduzir, então, a coleta dos efluentes até a estação. Aproximadamente, esses são os principais. Então, assim, são investimentos na questão, assim, milionários, né, na questão de compensação. Isso vem se aplicando em toda a cidade de Canela, cidade de Gramado também. Todos eles, questão de trânsito, questão de saúde, principalmente a questão do tratamento de efluentes, né? Então, está sendo muito cobrado essa questão dos efluentes também, de realmente dar um destino adequado. A questão do reaproveitamento de água de chuva também. A gente tem um sistema bem complexo e com aproveitamento total da coleta de água de chuva nesse empreendimento. Então, assim, foi realmente um empreendimento que nos rendeu bastante trabalho, mas é um empreendimento que traz bastante credibilidade também para a empresa, pelo tamanho dele, pela proporção dele, e foi um desafio bem grande para nós, assim, o desenvolvimento dele desde o início, mas também muito satisfatório ver agora o projeto aprovado e poder agora estar, então, fazendo esse acompanhamento, né? Algumas questões do estudo de impacto e vizinhança ainda, agora com a implementação, são verificadas, né? A questão de iluminação, a questão de ventilação, existe todo um acompanhamento dos dados coletados prévios, agora na implementação também, né? Esses acompanhamentos, todos eles vieram na licença de instalação, né? Então, todos os pré-requisitos estabelecidos, tanto no licenciamento, quanto nos pontos levantados no estudo de impacto e vizinhança, agora são tratados na licença de instalação, com a devida previsão ali das datas de entrega e o que deve ser entregue em cada momento da obra, né? O que eu achei interessante nessa questão, da questão das medidas compensatórias, é realmente a questão de que a gente sabe, né, por uma questão legal, que nós temos aquela parte que diz, né, para cada árvore nativa cortada, então se planta 15 árvores novas, né, nativas, enfim, ou da região, né. E aí o mais interessante ver nessas medidas compensatórias, né, é claro que o custo para o empreendimento ele é muito alto, mas o que é o mais interessante é que ele não foca diretamente numa questão de plantio de mudas, né, ele foca em outras questões que são tão importantes quanto a questão da flora, né, e que vão talvez trazer um retorno ambiental para a questão do empreendimento
para o município muito mais relevantes, né, do que propriamente buscar uma área para fazer o plantio das mudas e, enfim, como resultado ambiental, né, digamos, para o município, né, para a população, com certeza as medidas mitigatórias vão ter muito mais reflexos, né, a questão do tratamento de esgoto, a questão do sistema viário, né, da questão não só dos carros, mas das ciclovias, da sinalização, das vias para pedestre, enfim, foi pensado uma questão muito mais complexa do que propriamente naquela coisa mais fechada, né, de para cada uma plantar 15 está feito, e aqui a medida compensatória e não tem conversa. E aí isso que eu acho interessante em alguns municípios, essa possibilidade até mesmo de poder negociar essas medidas compensatórias. Isso é muito interessante. Não fica aquela questão amarrada, né, de só compensar com flora, né, sem analisar o contexto geral da obra, do empreendimento, né, e seus reflexos. Isso é muito interessante. Ney, tu quer fazer mais algum comentário desse empreendimento ou de algum outro estudo de impacto de vizinhança? Claro, que esse empreendimento também tem a compensação perante mudas, né? Mas como digamos assim, a compensação de mudas é o básico do básico do básico, né? Então eu acabei nem trazendo aqui como medida compensatória. Mas ele tem a preservação da área de APP, ele tem um arroio aos fundos, né? Então tem toda a questão da delimitação da APP, a questão do estudo hidrológico para poder receber o efluente, né? Então, assim, a gente acabou focando aqui um pouquinho realmente os principais do EIV, mas a questão da flora também foi muito debatida nesse empreendimento. Show de bola. A Fernanda ali comenta, né, mas a área verde precisa ter, né? Sim, agora o Ney acabou de comentar. Tens que ter uma porcentagem mantida ou ser compensada. Sim, que foi o que a gente comentou. A questão é que muitas vezes em alguns municípios essa questão fica muito restrita realmente à questão da área verde, né? Não se pensa realmente numa questão do todo. Talvez pelo fato de muitas vezes alguns municípios não terem uma previsão do estudo de impacto de vizinhança, e aí tendo aquela relação daqueles requisitos mínimos que traz o Estatuto da Cidade, como a questão do adensamento populacional, a questão do sistema viário, a questão da população vizinha, né? Então, talvez por isso que alguns municípios acabam se apegando só à questão da flora e não a um contexto talvez mais geral, né, e mais complexo a ser estudado. Agora, pegando um outro ponto que eu queria trazer para vocês, eu fiz algumas anotações aqui de última hora para que a gente possa também conversar um pouco mais. Vejam que, quando a gente fala de estudo de impacto de vizinhança, a gente pode até fazer uma relação com o estudo de impacto ambiental. A gente até comentou antes, né, que no Estatuto da Cidade traz ali, então, que um não dispensa o outro, né? Eu queria mostrar, na questão da legislação municipal, aqui na cidade de Feliz, por exemplo, né, o plano diretor, ele traz o seguinte, ele traz aqui, então, né, a questão, como traz também o Estatuto da Cidade, da questão dos requisitos mínimos, então, adensamento populacional, equipamentos urbanos e comunitários, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária, geração de tráfego e demanda do transporte público, tudo isso que o Ney acabou de citar, no caso prático da Tomasi, a ventilação e iluminação, paisagem urbana e patrimônio natural e cultural, ou seja, tudo isso aqui é abordado, certo? E uma questão que eu achei interessante é que no plano diretor do município de Feliz, diz o seguinte, olha só, no artigo 38, parágrafo 4º, diz o seguinte, poderão estar isentos da obrigação de elaboração do estudo de impacto de vizinhança os empreendimentos descritos no inciso 1º que necessitam realizar o estudo de impacto de vizinhança, quando o órgão de licenciamento ambiental competente determinar a necessidade de elaboração do estudo de impacto ambiental para o seu licenciamento. Só que só é dispensado esse estudo de impacto ambiental, e aí logo em seguida ele diz,
quando nesse estudo de impacto ambiental, que abrange muito mais coisas, né, quando dentro dele tiver previsto os requisitos mínimos das questões do estudo de impacto de vizinhança. Ou seja, eu só não preciso fazer o EIV se dentro do meu EIA tiver, então, completando, né, os requisitos mínimos do EIV. Tá? Então, isso também é uma questão muito interessante, porque se a gente for pegar o que necessita para fazer o estudo de impacto ambiental, com base na resolução 01 do CONAMA, de 1986, se pegar aquela resolução do CONAMA e ver quais são os critérios básicos a serem estudados no EIA, a gente vai notar que há sim uma relação com o estudo de impacto de vizinhança, mas algumas questões do estudo de impacto de vizinhança não estão contempladas no estudo de impacto ambiental. Portanto, há necessidade de termos os dois. Só então fica dispensado o estudo de impacto de vizinhança quando já estiver contemplado no outro. Tá? Isso eu achei uma questão muito interessante, que traz aqui da possibilidade, né, de não precisar, porque se a gente for pensar no Estatuto das Cidades, ele exige que tenha os dois, né? Aqui no plano diretor, ele mostra quais são as atividades urbanas, então, que obrigatoriamente vão precisar do estudo de impacto de vizinhança. Então, veja que aqui ele fala, né, da questão de centros comerciais, supermercados, empreendimentos residenciais, e aqui ele dá a questão do tamanho do empreendimento residencial, ele fala de comércio e serviço, e eu até fui questionado em algumas aulas, e até Ney, se tu quiser complementar também essas informações, de que, por exemplo, se eu montar um comércio, eu não preciso verificar no órgão ambiental a necessidade de uma licença ambiental. O que, na verdade, não é verdade, né? É necessário que seja um comércio, que seja um prestador de serviço, um empreendimento de pequeno porte ou de baixo potencial poluidor, é necessário que tenha, né, um alvará, uma licença do órgão ambiental que autorize esse empreendimento, né, esse comércio, esse prestador de serviço, a realizar o seu trabalho. Justamente por uma questão de que aquele comércio, aquele supermercado, aquele empreendimento imobiliário, ele pode causar impactos às vizinhanças. Então, é necessário que muitas vezes se faça um estudo desse impacto para saber se de fato é possível ter aquele empreendimento ali, tá? Então, isso é muito interessante, porque a gente pensa que só os grandes empreendimentos, aquele com maior potencial poluidor, são necessários que se faça a licença, né, o procedimento de licenciamento ambiental, mas não é bem assim, né? Tem outros empreendimentos que também precisam realizar estudos de impacto. E aqui eles estão listados. Lembrando que isso daqui são atividades, são exemplos, né, de atividades que obrigatoriamente tem que fazer estudo de impacto de vizinhança. Mas isso não significa que, não estando aqui, ele não precisa realizar estudo de impacto de vizinhança. Tá? Muitas vezes, com base nas características do empreendimento ou da localização onde vai se instalar esse empreendimento, por mais que não esteja listado aqui, muitas vezes é exigido o estudo de impacto de vizinhança. Depois a gente vai ver a questão da exigibilidade. Eu trouxe alguns julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que vão nos mostrar essa questão de que ainda não é unânime a questão da exigibilidade, né, prevista em lei, mas que deve ser observada, tá? Ney, tu quer comentar alguma coisa? Acho que é importante ressaltar o último item ali do nosso plano diretor, que fala sobre as atividades noturnas, né? Nós não tínhamos um regramento na cidade de Feliz em relação a bares, né? A bares, a questão... Eu vou grifar aqui, tá? Para o que tu tá falando, eu vou grifar ele aqui, ó. Isso, horários noturnos, né? Funcionamento em horários noturnos, né? Isso aí. Então, todos os empreendimentos agora precisam do estudo de impacto de vizinhança, principalmente levando essa questão, né? A gente participei de alguns, né, que foram feitos recentemente aqui na cidade, e acho bem fazer uma ressalva a esse item aí, que eu acho que vem bem ao encontro do que realmente precisa constar num estudo de impacto de vizinhança, né? E aí eu vou pegar, então, esse teu gancho, Ney, da questão do empreendimento com horário noturno, enfim, casas noturnas,
restaurantes que trabalham no turno da noite. E aí vamos falar um pouquinho sobre a questão da exigibilidade, tá? Por uma questão de que muitas vezes se discute, né? Porque o estudo de impacto de vizinhança não é um estudo simples, e tampouco não é um estudo barato para o empreendedor, né? Então, muitas vezes, pode ser um custo demasiado para o empreendedor, dependendo, claro, né, deixa eu só autorizar aqui, dependendo, claro, das condições desse empreendedor, né? Deixa eu voltar aqui. Então, muitas vezes, há um grande conflito entre o empreendedor e o órgão ambiental nessa questão da necessidade do estudo de impacto de vizinhança. E, às vezes, esses conflitos vão parar, claro, no judiciário, né? A questão de necessidade de realizar esse estudo, né, da exigência. Muitas vezes, obras são embargadas por falta do estudo de impacto de vizinhança. Muitas vezes, algum empreendimento que já está em funcionamento, ele acaba, então, tendo a sua atividade suspensa até que se realize o estudo de impacto de vizinhança. Então, isso realmente é um assunto que parece inofensivo, né, olhando assim a primeiros olhos, mas ele tem a sua relevância na questão do ordenamento urbano. Eu separei alguns, e aí quero mostrar eles para vocês aqui, da questão da exigibilidade. Deixa eu encontrar o que eu peguei de uma aqui, se eu não me engano, esse aqui, ó. Interdição de salão de festas. E aí, pegando o gancho do que tu comentou, né, Tomasi, dessa parte de horários noturnos, né, empreendimentos em horários noturnos. Então, diz o seguinte, ó, conforme, isso aqui é uma ementa tirada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, diz o seguinte, ó, conforme a prova recolhida na instrução, a interdição do salão de festas da entidade autora foi precedida de procedimento administrativo, ou seja, pelo órgão público municipal, assegurada a ampla defesa com os recursos que são inerentes. Enfim, aí diz o seguinte, a entidade autora foi previamente notificada. A entidade autora seria, então, o proprietário do salão de festas, né? Foi previamente notificado para se adequar ao código de posturas do município. Como a gente acabou de ver, o Ney acabou de citar isso. De modo a evitar incômodos à vizinhança, em razão de ruídos excessivos, não o fazendo. Correta a exigência de prévio estudo de impacto de vizinhança, em razão da natureza da atividade, salão de festas, boate, e a aplicação de multa com base na legislação de regência. E aí, claro, que essa questão de legislação de regência, ele se refere ao plano diretor, ao código de posturas do município, né? Então, ali vai existir essa exigência. E o que eu quero aqui focar é que, vejam, já é um empreendimento que estava em funcionamento, certo? Já estava em funcionamento, e aí foi solicitado um estudo de impacto de vizinhança. Quando a gente lê, né, estudo prévio de impacto, a gente sempre tem aquela ideia de que esse estudo é realizado antes da instalação e funcionamento do empreendimento. Nesse sentido aqui, foi solicitado um estudo de impacto de vizinhança quando o empreendimento estava em funcionamento. Então, pegando, claro, o que o Ney comentou, eu queria fazer essa ressalva também da questão de que o estudo de impacto de vizinhança não necessariamente vai ser exigido no início, ele pode ser exigido durante. Tanto é que as condicionantes da própria licença do empreendimento, né, as condições, restrições e medidas de controle que o empreendimento tem que adotar, né, para poder seguir operando, né, para que a licença desse empreendimento esteja vigente, também pode ser resultado do estudo de impacto de vizinhança, como o Ney comentou da situação ali de Canela, se eu não me engano, né, que acabou de apresentar, daquele empreendimento. Então, tudo que foi estudado no impacto de vizinhança vai compor as condicionantes do funcionamento daquele empreendimento, né. Então, eu quis mostrar para vocês, pegando por base aí o que o Ney comentou. A gente nem combinou, hein, isso, a gente nem combinou. Ele comentou sobre a questão do horário noturno, e aí eu lembrei que eu tinha separado esse item aqui, né, no Tribunal de Justiça. Seguindo aqui, eu quero comentar ainda com vocês da questão da exigibilidade. Opa, todos vocês estão vendo ainda, né? Estão vendo a minha apresentação de tela. E aí a questão da exigência, como a gente já viu, é uma questão de que é obrigatório estar no Código de Posturas, na Lei de Obras,
no plano de o estudo de impacto de vizinhança. E isso já está, não posso ser consagrado no Tribunal de Justiça, mas já é uma exigência que o tribunal já vê como, digamos que, uma exigência obrigatória, né? Ou seja, tem que ter previsão em lei para que você seja cobrado, então, dos empreendimentos. Vejam esse caso aqui, tá? Opa. Ausência de previsão legal. Estudo de impacto de vizinhança, ausência de previsão legal. Então é o seguinte, ó, o município de São Leopoldo, eu deixei grifado aqui para nós, instituiu o Código Municipal do Meio Ambiente e Zoneamento Ambiental por intermédio da lei tal, que revogou a outra lei, dispensando a apresentação do estudo de impacto de vizinhança para as edificações com área computável abaixo de 20 mil metros quadrados. Não pode a administração exigir aquilo que a lei não prevê para o licenciamento da obra, pois está vinculado ao princípio da legalidade. Portanto, deve estar prevista em lei a exigência do EIV. Aí eu grifei em vermelho aqui, para que a gente possa também entender que essa não foi uma decisão unânime. É uma decisão por maioria. O que eu quero dizer com isso? Que teve um dos desembargadores que analisaram o caso, ele, no seu voto, né, ele não deu causa à questão do princípio da legalidade, ele levou em consideração o princípio da precaução. O que ele quis dizer com isso? Que por mais que não esteja previsto em lei, o poder público municipal pode exigir o estudo de impacto de vizinhança, considerando que, por mais que seja um empreendimento de pequeno porte, ele vai causar determinados impactos. E se esses impactos, eles são, por ora, conhecidos da ciência, conhecidos da sociedade, se faz, então, necessária a exigência do estudo de impacto de vizinhança. Ou seja, ele não considera o princípio da legalidade. Para ele, tanto faz se está previsto ou não na lei. Ele considera o princípio da precaução. Se há a possibilidade de causar um determinado impacto, e esse impacto, se causar, é um impacto conhecido, há necessidade, né, ou há possibilidade do poder público municipal fazer essa exigência. Esse é um ponto que eu queria comentar com vocês. Claro que ainda está vencendo o princípio da legalidade, tá? Vamos seguir. Nesse outro aqui, eu separei também, claro, é um caso no município de Pinto Bandeira. E aí é o seguinte, ó, tal legislação do município mãe, ou seja, o município de Bento Gonçalves, no qual Pinto Bandeira fazia parte, né? Então, é de ser observada no município desmembrado. A lei, então, do município mãe deve ser observada no município desmembrado, no que couber, até que seja editada legislação própria, nos termos do que dispõe o artigo 31 da lei complementar tal. Isso daqui também foi por maioria, no mesmo sentido que nós comentamos anteriormente, no caso anterior, da questão da exigibilidade em lei. Por quê? Por mais que Pinto Bandeira estivesse anexo a Bento Gonçalves anteriormente, ele agora é um município, e se no município não há previsão legal, não se deveria exigir. Mas, por maioria, se fez, então, necessária a exigência do estudo de impacto de vizinhança, justamente por uma questão de que o desmembramento é recente, né, ou foi recente, e aí, então, se faz necessário adequações das legislações nos municípios que são desmembrados. E isso é um caso que a gente pode trazer aqui no Vale do Caí, pode trazer em outras regiões, que são municípios bem pequenos, que acabam, então, se desmembrando, né, acabam se emancipando, e aí fica a dúvida, né, quando que eu posso exigir determinados estudos de impacto e quando que eu não posso exigir. Então, isso também serve para a gente entender um pouco. Caso chegue, obviamente, num tribunal, né, para fazer essa mediação, vê-se aqui, então, que há a necessidade de observação da legislação do município mãe, até que
esse município desmembrado, então, faça as suas legislações de proteção ambiental, legislações para a questão de ordenamento urbano, etc, etc, etc. Tá? Então, eu queria, claro, deixar isso aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui para a nossa transmissão. Ney, quer comentar alguma coisa? Não, eu acho que vem bem ao encontro aí do que a gente vê no dia a dia, né? Essa questão da exigibilidade de empreendimento X, empreendimento Y, às vezes ela é contestável mesmo, né? Então, eu acredito que o técnico com o poder público, esse contato ele é essencial e sempre tentar, num primeiro momento, uma conciliação, né, entre existe o termo, existe a legislação, existe o empreendimento. Então, de que forma a gente pode adequar isso à legislação e trazer isso de uma maneira mais fácil para o empreendedor também, né? Sempre pensando na adequação, no atendimento à legislação, nas questões ambientais e no empreendedor, né? Eu tenho uma pergunta para te fazer, para quem sabe a gente até depois finalizar a nossa conversa, Ney. Quais são as características dos empreendedores, né, ou dos empreendimentos que têm buscado na Tomás Engenharia o estudo de impacto de vizinhança? Tu tem, por acaso, uma relação, talvez, dos tipos de empreendimentos que têm buscado esse estudo? Sim, principalmente condomínios e loteamentos. 90% do nosso fluxo de estudo de impacto de vizinhança. Normalmente são loteamentos grandes, 50, 60, 100, 150 lotes. Então, entra já nessa questão da exigibilidade, né, direto, não tem nem contestação. E na questão dos condomínios, né, como esse caso aí que a gente tratou no detalhe antes. São os dois principais, digamos assim, hoje, tipos de empreendimentos, né? E aí, acho que talvez para a gente focar agora nessa finaleira sobre a questão da questão mais imobiliária, né? Porque eu acho que, principalmente aqui na nossa região, é um boom imobiliário, né? As construções realmente estão em alta, isso não dá para negar, é visível o crescimento das cidades aqui da região. E aí, o que eu também andei lendo em alguns julgados, né, do próprio Tribunal de Justiça, de uma questão que parece não ter lógica. Mas, por exemplo, no município de Torres já aconteceu isso, né? Por mais que, às vezes, no plano diretor, com base no zoneamento, né, urbano, nessa divisão de zonas, por mais que numa determinada zona do município seja autorizada a construção, por exemplo, de um prédio de 30 metros de altura, por exemplo, por mais que no plano diretor esteja previsto que há possibilidade naquela zona, com base na característica dos outros imóveis ao redor, é possível que esse empreendimento não seja autorizado a sua construção e ainda é necessário a questão do estudo de impacto de vizinhança. E às vezes não está previsto, por exemplo, só é necessário realizar o estudo de impacto de vizinhança se, por exemplo, o empreendimento tiver mais do que 30 metros de altura, né? Só que se ele tiver menos de 30 metros de altura e for uma característica diferente daquelas outras, das outras residências, né? O município pode exigir, com base nessa diferença da questão imobiliária. Porque às vezes tu tem só residências e de repente tu vai construir um edifício, né, um prédio residencial. E aí, no projeto, ele está que é até 30 metros, né, vamos supor que é 30 metros, e o EIV só é necessário o estudo se for acima de 30 metros. Mas o órgão pode, então, exigir, com base nas características do local, esse estudo de impacto de vizinhança. Isso eu achei muito interessante, porque, né, pode não estar previsto em lei, mas com base nas características regionais a gente pode exigir. E isso, claro que é uma grande discussão, porque não é uma ideia unânime, né, dos desembargadores, dos julgadores, né, mas que é uma questão interessante de se observar,
Porque às vezes a gente não discute isso quando vai aprovar um determinado empreendimento, digo em termos de audiência pública, não se debate muitas vezes a questão imobiliária com a população vizinha, né? Se debate geralmente entre o empreendedor e o órgão público para a questão de aprovação ou não aprovação do empreendimento, né? Então, pegando o gancho do que tu comentou de que as características dos empreendedores que têm buscado a Tomasi para a questão do EIV são empreendimentos imobiliários. Não, para a gente ver como tem bastante relação, né? Sim, sim. Principalmente, a gente percebeu, principalmente no último ano, esse envolvimento também do empreendedor, não só pensando em atender as questões exigidas, mas de poder trazer essas análises do estudo de impacto de vizinhança e entender quais são esses impactos e poder trazer soluções dentro desses empreendimentos a partir do estudo de impacto de vizinhança. Isso é muito importante, assim, esse discernimento que vem se criando dos empreendedores. Um exemplo disso, eu comentei naquele empreendimento que nós vimos, é a ciclovia. A ciclovia veio como incentivo do empreendedor. Então, o empreendedor, bom, Canela, a gente precisa turismo, a gente está trazendo turista, o empreendimento é focado no turista, o que nós precisamos? Precisamos de uma ciclovia. Então, a ciclovia já fez parte da medida compensatória de toda a análise de trânsito que foi efetuada durante o estudo prévio, né? Então, isso é importante ressaltar também essa ressalva dos empreendedores, né? De buscar e entender também um pouquinho do estudo de impacto de vizinhança e de como ele pode ser utilizado no empreendimento, não só pensando em atender a legislação. Excelente, excelente. Ney, eu encerro minhas perguntas para ti, a minha exposição também. Eu gosto de falar pra caramba, acho que vocês nem observaram isso, né? E aí eu abro para quem quer fazer algum tipo de pergunta, ou tem alguma dúvida, ou quer até mesmo fazer uma contribuição, fiquem bem à vontade. Esse é um momento de conversa, então fiquem à vontade para contribuir ou para questionar. Alguma pergunta, galera? Me respondam no chat ali, sim, não, abram o microfone, levantem a mão. A Fernanda, na última pergunta, ela falou sobre área verde, né? A gente tem a compensação perante a área verde, mas também a gente tem a gente chama na questão imobiliária de TP, da área de permeabilidade, né? Então, todo o empreendimento, ele precisa, além da parte de compensação da sua área verde, ter a sua área de permeabilidade. Isso também é bem importante e, às vezes, não é dada a devida atenção a isso, né? Show de bola. Galera, querem fazer uma pergunta para o Ney? Façam para o Ney, não para mim. Por favor. Sim, não, tudo certo. Bom, galera, eu vou encerrando a nossa live, a nossa conversa. Primeiro, queria agradecer a todos que participaram, agradecer principalmente, Ney, muito obrigado mais uma vez por aceitar e pelas suas exposições, acho que foram bem didáticas e de fácil entendimento. Isso é muito bom, principalmente porque pode ter gente que nunca viu esse assunto e aí a gente consegue aqui abordar ele de uma maneira bem legal, né? Queria, antes de passar a bola para o Ney, para fazer o encerramento, queria convidar vocês, a gente vai ter ainda a nossa próxima live, tá? Vai ser com o Procurador do Estado, nós vamos falar sobre a questão do papel da Procuradoria do Estado na questão ambiental, né? Como que a Procuradoria age nos conflitos ambientais que envolvem o Estado do Rio Grande do Sul. Então, em breve vocês terão a divulgação nas redes sociais, nos e-mails, tá? Então, fiquem atentos. Antes da gente encerrar, tem ali uma pergunta, ali, ó. A Débora faz a seguinte pergunta: em termos de valores, quanto hoje custa para um empreendedor um estudo de impacto de vizinhança? Tem algum caso para compartilhar? Ney, essa é contigo. Então, é muito variável a questão de valores, tudo depende da proporção do empreendimento. Mas, em termos gerais, eu diria assim, de 2 mil a 50 mil reais, um estudo de impacto de vizinhança.
Tudo depende do tamanho do empreendimento e das proporções dele, né? Então, é bem ampla essa pergunta, assim, na questão de valores, né? E eu acho que aí tem que levar em consideração também a questão do tempo de que vai ser demandado para a realização do trabalho, né? A quantidade de documentação a ser preenchida, a localização do empreendimento, as características dele, porte também, né? Então, acho que tem vários fatores que são levados em conta, né? Isso mesmo. Na verdade, acho que não tem uma tabela para isso, né, Ney? Acho que não tem isso, né? Não. Varia também, varia de cada empresa, né, que realiza esse tipo de serviço. Como nós Mas, fizemos para precificar? Justamente avaliando todos esses itens que o Eduardo comentou, né? Então, a gente avalia o empreendimento, o porte dele, todos os itens, item a item, e a gente define a quantidade de horas para o atendimento de cada item. A gente tem um valor tabelado do valor de hora, e a partir disso nós conseguimos, então, montar o orçamento para o empreendedor. show de bola. Galera, mais alguma pergunta? Muito obrigado pela pergunta, Débora. Obrigado a todo mundo que participou. Vou encerrando, então, a nossa live aqui. Certo, galerinha? Muito obrigado. Ney, tu quer falar mais alguma coisa? Quer se despedir dessa galera? Vou agradecer aí o convite, estou sempre à disposição. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, tem a nossa página lá, que é tomasengenharia.com.br. Lá tem o contato, né? Enfim, se alguém ficou com alguma dúvida posterior e quiser entrar em contato aí futuramente, estou à disposição. Show de bola. Vou então encerrar aqui.